Olá, alunos do segundo ano. Hoje nós vamos falar sobre os bandeirantes, sobre a introdução do gado bovino aqui no Brasil e sobre essa colonização para o interior brasileiro, certo? Então, a princípio, eu quero começar falando sobre o gado. Quando é que o gado vem? Quando é que o boi vem para o Brasil e com qual objetivo? Então, assim, o boi ele chega no Brasil no governo geral de Tomé de Souza, com o objetivo, a princípio, somente para fazer parte da força motriz que era necessária para os engenhos da cana-de-açúcar. Então, ele vem com esse propósito, né, para servir como força motriz. Depois, esse gado que vai se adaptando a essa região, vai ficando e a sua criação vai se perpetuando pelo interior brasileiro. Possivelmente, as primeiras cabeças de gado, elas chegam aqui no Brasil por volta de 1534, a princípio para a primeira vila do Brasil, que é a Vila São Vicente, depois para Salvador, e aí se perpetua, né? Existe a criação de gado, depois a instalação das fazendas de gado, nas regiões em que mais o animal vai se adaptar. E aí, lá no futuro, a gente vê, por exemplo, aqui o Piauí que surge das fazendas de gado, né? Que eles chamavam de currais de gado. Então, o Piauí, ele surge propriamente disso, a princípio das fazendas de gado que foram instaladas aqui pelos bandeirantes que por aqui passaram. Como vocês sabem, tudo aqui no Brasil girava em torno da produção da cana-de-açúcar. A nossa economia estava baseada nisso. Então, o gado ele vem porque há necessidade desse animal aqui para ajudar na produção da cana-de-açúcar. Depois ele se torna aí principal fonte de alimento entre as pessoas que moravam aqui da região, até porque, como eu disse para vocês, existia o trabalho escravo, como vocês bem sabem disso. Cada vez mais vilas iam se formando, então a população ia aumentando e era necessário alimentar essas pessoas. Então, o gado passa a ser também fonte de alimento, além de força motriz, e se adapta muito bem nessa região. Então, era muito fácil as fazendas de gado prosperarem. Então, assim, foi decisivo essa criação de gado para a penetração do interior do Brasil. Com o passar do tempo, foi necessário separar as lavouras da cana-de-açúcar com a criação de gado, porque estava dando muito problema os dois ali juntos. O gado muitas vezes invadiam essas plantações, então precisava separar. E é aí que surge, por exemplo, cada vez mais a necessidade de se explorar o interior do território brasileiro. O gado no Brasil, ele foi criado de forma extensiva. Então, o que a gente chama de pecuária extensiva. Era a criação desse gado em grandes territórios, em vastas áreas de terra, se explorava o pasto natural dessas terras, esse gado não estava preso, e a fins comerciais. No caso do Brasil, esse fim comercial ele veio depois, como eu disse para vocês. O boi ele chega aqui com uma função específica, que era para servir como força motriz, e depois ele vai ser utilizado em várias áreas, tanto no comércio, a venda do charque, a venda de leite, na área alimentícia, mas também na área produtora. Muitos fazendeiros de gado vão surgir e vão ver aí a oportunidade de ascender socialmente. Gente, como a pecuária ela surge como uma atividade complementar da atividade da cana-de-açúcar, a criação de gado ela se estabelece ali muito perto das plantações da cana-de-açúcar, e isso vai gerar um problema, porque muitas vezes esse gado vai invadir essas plantações, causar de certa forma uma destruição. Então, em 1701, a coroa decretou que as fazendas de gado elas teriam que manter distância do litoral, então elas se afastariam do litoral, e ao litoral, as terras do litoral seriam reservadas às plantações de cana-de-açúcar, porque afinal de contas o gado ele veio para o Brasil para ficar, ele não precisava retornar à Europa.
e o açúcar produzido no Brasil, não, ele tinha que ir para Portugal, não é? Então era mais fácil que essas plantações fossem no interior, no litoral brasileiro. E assim foi determinado e foi seguido à risca isso. E é por isso, por essa determinação de 1701, que gradativamente e naturalmente essas fazendas de gado vão se estabelecendo cada vez mais para o interior brasileiro. Eu vou aproveitar, já que estamos falando sobre o interior brasileiro e a vinda do gado para o Brasil, e falar agora dos bandeirantes, que foram peças fundamentais na exploração do interior do país, bem como na instituição de algumas regiões. No caso, por exemplo, do Piauí, que é uma história que a gente vai estudar depois, mas especificamente do Piauí, as fazendas de gados estabelecidas aqui, elas foram frutos da penetração dos bandeirantes nessa região. Então, os bandeirantes, eles eram homens contratados, seja por particulares ou pela coroa, para explorar esse interior brasileiro. E tinha alguns objetivos, além da exploração de se conhecer essas terras, capturar indígenas e, principalmente, encontrar metais preciosos, encontrar ouro. Por que era o nome de bandeirantes? Porque a expedição organizada por esses bandeirantes, que tinham esses bandeirantes à frente, essas expedições militares, elas eram chamadas de bandeiras. Eles, ao adentrarem no interior brasileiro, levavam à frente sempre uma bandeira. Então, portanto, a origem do nome bandeiras e bandeirantes, tá? As bandeiras também, em alguns livros de histórias, vocês vão ver que são tidas como entradas ou bandeiras. A gente vai ver a diferença daqui a pouco. Mas fato é que nós devemos muito aos bandeirantes em alguns aspectos. Quando eu digo nós, a questão do limite territorial do Brasil, por exemplo, foi expandido. Os bandeirantes não levaram em consideração, quando adentraram o interior do Brasil, os limites do Tratado de Tordesilhas, por exemplo. Então, se expandiu esse domínio português. E encontraram ouro na região de Minas Gerais. Então, é mérito dos bandeirantes. Mas, contudo, é preciso que vocês saibam que o trabalho dos bandeirantes ele era extremamente violento no que diz respeito à extinção dos nossos indígenas. Muitos indígenas foram extintos, foram capturados e foram mortos, assassinados pelos bandeirantes. E diferenciar agora os dois termos que vocês frequentemente vão encontrar, entradas e bandeiras. As entradas, na verdade, diziam respeito às expedições oficiais, contratadas pela coroa portuguesa, pelo rei de Portugal. E as bandeiras, elas eram expedições que elas possuíam o mesmo objetivo, mas expedições de particulares, de pessoas nobres, considerados nobres, que já moravam aqui no Brasil e que contratavam esses bandeirantes. Geralmente eram homens destemidos, que não tinham medo, que já tinham experiência nesse desbravamento, levavam consigo sempre índios, indígenas, porque aqui no Brasil, quem conhecia essa terra como ninguém eram os nativos, então eles sempre levavam índios à força ou não, muitas vezes esse índio ia amarrado, ia à força, algumas vezes não, para que se mostrasse esse caminho, e essa é a principal diferença entre bandeiras e entradas. Mas o objetivo basicamente era o mesmo, capturar indígenas, encontrar metais preciosos e conhecer o interior do país. Não dá para falar sobre todos os bandeirantes, mas dá para falar sobre Domingos Jorge Velho, que foi um dos principais deles, que inclusive vocês já conhecem, porque fez parte aí tanto de encontrar o Quilombo dos Palmares, como de participar da dizimação do que foi a população do Quilombo dos Palmares, né? Então, ele esteve por trás disso, foi contratado para isso, pela vasta experiência que ele tinha. Então, Domingos Jorge Velho também é aquele que adentra o interior do Brasil e que chega na região que hoje é o Piauí, ao lado de Domingos Afonso Mafrense, que inclusive Domingos Afonso Mafrense fica pela região do Piauí, porque ele percebe que no Piauí existe muitos pastos naturais, que era propício para a criação de gado, então ele instala algumas fazendas aqui. Cerca de 30 fazendas de gado foram instaladas por Domingos Afonso Mafrense aqui no Piauí, e Domingos Jorge Velho segue aí a sua vida de bandeirantes.
Então a gente fica por aqui, espero que vocês tenham compreendido a questão da invasão do interior brasileiro, dessa conquista de territórios, do alargamento da extensão territorial, uma vez que os bandeirantes não respeitaram os limites do Tratado de Tordesilhas. Então a gente se aproxima do que hoje é a região de fato do Brasil, em relação ao mapa, geograficamente falando, que vocês entendam que é mérito dos bandeirantes essa exploração desse interior, bem como o fato de se encontrar o ouro na região de Minas Gerais, que vai vir logo depois, que a gente vai estudar em uma outra aula.